foto que a Gaviões mandou aqui para mim, porque fez um mês agora, né, do anúncio desse projeto, o projeto caminha, né, porque a Gaviões está correndo atrás e apesar de ainda não existir a conta Pix para que o torcedor corintiano deposite e essa conta abata diretamente a dívida, já há o processo andou bastante. Esse encontro que aconteceu hoje, você pode colocar a foto para mim? Olha lá. Ministro Alexandre Padilha, que é corintiano, né, frequentador da Neoquímica Arena, antes, depois, durante o governo, ele bastante vezes vai, e esse encontro aconteceu para Gaviões colocar para o governo o projeto. Ninguém fala isso na Gaviões. A Gaviões ainda é um dos alicerces que seguram Augusto Melo, ou talvez o mais forte, acho que é o mais forte alicerce da administração Augusto Melo. Quando a Gaviões desembarca todo mundo. Porém, eu vejo um movimento, essa é uma análise minha, Casão, Alice, Renato, bom, inclusive, né? Eu acho bom que a Gaviões faça isso. Um movimento paralelo à administração Augusto Melo, para que esse projeto, como eu disse aqui, não tenha nada a ver com o Corinthians, ainda que o Corinthians precise estar como terceiro interessado. Afinal de contas, várias pessoas vão ajudar a quitar a dívida de um CNPJ, que é o CNPJ da Neoquímica Arena. Porém, você pode ver que nesse encontro da Gaviões com o governo, de novo, como já havia acontecido no caso da Caixa Econômica, não há diretores do Corinthians presente, apesar do Corinthians acompanhar paralelamente essa movimentação. A gente vai voltar a falar do Corinthians daqui a pouco, mas eu queria ouvir vocês três, porque é um dia, mais uma vez, que daqui a pouco a gente vai falar de ações na justiça do Corinthians, de dívida do Corinthians, de patrocinador que conseguiu uma liminar para continuar patrocinando o Corinthians. E esse é um movimento do torcedor, de uma organizada, mas que vai usar o dinheiro de qualquer torcedor, organizado ou não, para um problema que o Corinthians tem há 10 anos, que é quitar a Neoquímica Arena. Alice? Marília, eu acho essa foto muito emblemática da situação atual do Corinthians, né? Que é o fato de a própria torcida organizada do Corinthians estar se dispondo a pagar uma dívida que é um problema do clube, né? E vale lembrar que é uma dívida muito grande e uma dívida que chegou a esse ponto por incompetência do clube, porque capacidade para gerar receita o Corinthians tem. E segundo é o fato de que a Gaviões não só, né, está aí se, né, dispondo a juntar os torcedores para pagar a dívida do Corinthians, como fará isso desde que o Corinthians não esteja envolvido. Faz questão que o Corinthians, como instituição, que a sua diretoria não faça parte desse movimento. Então, para mim, é um sinal muito claro da desconfiança que a torcida, que apesar de certa forma, ainda garantir a sustentação do presidente, demonstra não confiar neste presidente e no trabalho feito pelo Corinthians como instituição, porque está disposto a pagar uma conta que não é dela, mas faz questão que o clube não se envolva. Então, eu acho essa situação eu acho completamente bizarra desde o início, que é a pessoa física do corintiano ou da corintiana pagar uma conta que não foi feita, né, pagar uma dívida que não foi construída por ela. Então, eu acho muito, muito, muito nobre, mas acho também triste que pessoas que a gente sabe como são, né, quando a gente gosta de alguém, quando a gente gosta de um time, quando a gente quer ajudar, as pessoas dão o que elas não têm, né, vendem aquilo que elas não têm para ajudar o seu clube do coração, para pagar uma dívida de um clube que continua gastando de maneira irresponsável, continua se associando com empresas e situações de muita instabilidade, e aí vai lá a pessoa física corintiana e o corintiano pagarem essa conta. Acho muito triste e acho, de novo, como falei, muito emblemático que esteja lá Gaviões se reunindo com o ministro Padilha sem a presença do Corinthians, que é o detentor dessa dívida. Casão, quer dar um pitaquinho? Não, eu só quero falar assim que a maior diferença entre a Gaviões e a administração do Corinthians a Gaviões é uma torcida organizada. A administração do Corinthians é um bando de gente desorganizada. Então, a Gaviões está tomando a frente porque ela está preocupada com o Corinthians, com a dívida. Ela está vendo um futuro muito perigoso em relação a tudo que vem acontecendo. O estádio pago vai dar uma bela melhorada, né? A renda fica para o Corinthians, começa a entrar dinheiro, mas eu não sei se isso é saudável para um clube de futebol. Eu não sei se isso
fará bem para um clube de futebol, a própria torcida, com as pessoas depositando. Assim, quem vai ser dono disso? Vai ser o Corinthians? Se o Corinthians dá um centavo de nada, a Gaviões vai tomar conta? Vai ser dona do estádio, da arena? E as outras pessoas que colaborarem? O que vai acontecer? A pessoa vai colaborar e simplesmente ela vai continuar pagando o ingresso caro para assistir o jogo? É isso? Olha, o plano todo não foi exposto, mas eu posso te dizer, Casão, que o plano é o seguinte: abrir uma conta, tipo uma conta Pix, que está sendo chamada, de fundo único, que é abater parte da dívida da Neoquímica Arena, que é um CNPJ diferente do Esporte Clube Corinthians Paulista. O dinheiro não passaria e não poderia ser sacado. Então, vamos lá. Esse mês depositaram R$1.000. Esses R$1.000 servem para abater a dívida do clube, da Arena Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Não pode ser usado, vou tirar esses 1.000 aqui esse mês para pagar a luz. Não pode. Então, o que está sendo feito é desenhar uma figura de uma conta de doação. E doação no Brasil tem um sistema de tributação específico. Então, doações até R$ 2.999 hoje é uma doação que você não precisa colocar no seu imposto de renda. Então, o que o corintiano vai poder fazer, e não é a Gaviões, porque essa conta vai ser atrelada à dívida do Corinthians, ela não vai ser uma conta da Gaviões, ela vai ser uma conta para pagar uma dívida. Então, é a Gaviões que teve a ideia, é a Gaviões que está liderando, mas é uma conta para qualquer pessoa, até o Renato que vai ajudar, que eu sei que para me deixar mais feliz, depositar um dinheiro para ajudar a pagar uma dívida que está lá. Então, não é nem do Corinthians, nem da Gaviões. É uma conta feita para doações, para diminuir de forma muito simples, eu estou explicando o que está sendo desenhado, uma figura jurídica que não existe, uma conta que vai abater dívida do Corinthians, e o Corinthians vai continuar sendo obrigado a pagar o saldo disso, porque se for depositado 1.000 é uma coisa, se for depositado 1 milhão é outra, etc. e tal. Ainda não houve essa coletiva de imprensa, porque a Gaviões, a Caixa Econômica Federal, o Corinthians, todas as pessoas envolvidas vão explicar isso à imprensa em breve, mas como há uma expectativa muito grande do Corinthians, meus filhos, por exemplo, já juntaram 2 mesadas aqui, desde que anunciaram em setembro, de setembro e de outubro, eles já juntaram aqui para ajudar a pagar. Eu vou ficar no assunto Corinthians, Renato, porque hoje lá no STJD, tanto a ação do Vasco como a ação do Corinthians para cancelar a inversão dos jogos de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro foi negada pelo STJD por 9-0 dos auditores, quer dizer, o relator leu seu voto e todos acompanharam, dizendo que não houve prejuízo dos times nessa inversão. O Vasco e o Corinthians não pretendem, até nesse momento, recorrer, pelo menos é a minha apuração por aqui, e foram mantidos os jogos no final de semana. Vasco no sábado, Corinthians Vasco e Atlético Mineiro no sábado, a volta, jogo de ida, o Atlético ganhou por 2-1, Corinthians e Flamengo no domingo, o Flamengo ganhou o jogo por 1-0. Eu não sei o que o corintiano achou pior, manter isso do jeito que está, com a canetada que foi dada, ou o anúncio que é o Daronco que vai apitar esse jogo entre Corinthians e Flamengo. Meu Deus, Renato! O Daronco, né? O Daronco é um juiz inacreditável, né? Ele se mete em confusões inacreditáveis. Sobre a inversão das datas, eu já disse aqui, eu tenho uma opinião diferente da maioria. Eu acho que sim, que deveria ter sido invertido em prol da isonomia da Copa do Brasil, quando todos poderiam jogar com todo mundo. Então, para mim, a decisão foi certa, embora saiba que a maioria acha o contrário. Em relação ao Daronco, não é uma má notícia para o Corinthians, é uma má notícia para o jogo. O Daronco, hoje em dia, é um técnico completamente confuso, atrapalhado, né? Então, isso aí pode prejudicar o Corinthians e pode prejudicar o Flamengo. E certamente vai prejudicar o espetáculo, o jogo como um todo, né? Então, acho que realmente é uma má notícia. Mas escolhe mal, né? Parece que ela capricha nas escolhas para complicar mais, para ter mais discussão durante a semana, para ter mais VAR, para ter mais isso tudo. Eu só queria dar um pitaquinho, Marília, na questão da conta. Eu acho essa iniciativa muito legal, acho bacana uma torcida organizada se prontificar a fazer um negócio desse, mas eu realmente não acredito que isso vai dar um dinheiro significativo para abater de fato um valor importante da dívida do Corinthians com a Neoquímica. Desde que eu era criança, eu via aquela história
se a torcida do Flamengo, cada um desse R$1, que o Flamengo ficaria milionário. Não acredito, sinceramente, que isso aí vai ser legal, é digno de aplausos, mas eu não levo fé que vai dar certo. E o engraçado é a gente ver a torcida fazendo isso, enquanto o Corinthians continua comprando e gastando como se não houvesse amanhã, e não paga ninguém. Será que no futuro, então, a Gaviões vai ter que fazer também uma vaquinha para pagar o Hugo, por exemplo, que o Flamengo está querendo vender por 800 mil euros, uma bagatela? Ainda assim, o Corinthians quer pagar em 2 anos, em 4 parcelas, sem dar garantia? Eu acho que a Gaviões vai ter que pagar também. Sem garantia não pode, porque o Flamengo não precisa aceitar, mas está no contrato que é em 4 parcelas, né? Achei esse um contrato muito mal amarrado pelo lado do Flamengo. O Flamengo, primeiro, colocou um preço baixo por um goleiro promissor, jovem, que sim, não tinha passado por bons momentos, mas essas 4 parcelas a cada 6 meses, né? Parcelas semestrais, é o que consta no contrato, claro, desde que o Flamengo aceite as condições para pagamento em 4 vezes. Eu falei do Daronco, Alicia, eu sei que você também não gosta muito, nem nosso Abel também não gosta muito, acho que ele não está muito... Enfim, brincadeiras à parte, porque a escalação dos árbitros hoje para jogos daqui a 10 dias, né, que é no final de semana que vem, ela veio junto com a outra decisão do STJD, que diz que erro de direito agora mas não teve tanto problema assim. Vamos rasgar vou repetir aqui. Cada um sabe o que aconteceu naquele jogo, a movimentação que teve, mas o que está escrito no STJD é que erro de direito anula a partida. Hoje a gente ouviu o STJD admitir que houve erro de direito, mas não influenciou tanto assim. Então a gente tem uma justiça desportiva que, assim, não sei para que tem um código, então. Já é uma para-justiça, né? Uma justiça que anda paralelamente à justiça federal, à justiça brasileira. E agora eles têm uma lei única, que é cheia de buracos, inclusive em relação ao VAR. As leis são todas anteriores à invenção dessa jossa. Então, veja bem, deixa aí, vai, não atrapalhou tanto assim. Errou, mas tudo bem. Marília, é para coibir os erros ou para punir os erros, só que não, né? Na verdade, o que a gente está vendo é uma proteção, uma autoproteção, né? Uma preocupação em criar um precedente que a gente sabe que abriria a porta para um mar de reclamações, né? E não que seriam reclamações injustas, porque acontece, né? É raro, mas acontece muito, de ter erro de direito em jogo. Tem, né? Mesmo com o VAR tem, o que é inexplicável, e esse lance especificamente é um erro de direito muito claro, e ele seria absurdo sem o VAR. Com o VAR ele só se torna ainda mais grave. Mas o que claramente o STJD está fazendo é se proteger, né? É proteger as instituições para que não abra essa porta e crie esse precedente para que toda hora os clubes entrem com esses pedidos de anulação, porque a gente sabe que entrariam com pedidos justos e pedidos injustos, né? Porque a avaliação do erro de direito, né, pode variar de acordo com o interesse de cada um, mas esse julgamento ele deixa muito claro que, assim, a anulação de partidas é uma coisa que é praticamente impossível de conquistar. Eu acho que ela deve ser realmente algo difícil, né, de você conseguir, de se atingir, porque senão vira bagunça, mas é muito complicado que você tenha uma regra que diz claramente uma coisa e essa coisa não é cumprida, né? Então, eu entendo o São Paulo e muitos outros times que já foram prejudicados da mesma forma se sentirem profundamente injustiçados e frustrados. Me surpreende? Não. Eu acho assim, vai precisar cair um raio na cabeça de alguém para o STJD um dia conceder uma anulação de partida justamente por causa do precedente. E aí, sobre o Daronco, me chama a atenção porque é um árbitro que tem recebido reclamações de diversos times, não só pelos erros que comete, mas pelo efeito que tem no espetáculo, como disse o Renato. É um cara que picota o jogo, né? É um cara que, assim, para o jogo toda hora, né? Já houve até quem dissesse que ele para porque ele está cansado, então ele mesmo não aguenta o ritmo do jogo, então tem dados para ver. Os jogos do Daronco são jogos entre os principais árbitros em que a bola menos corre, então acho uma pena, né? É um árbitro que está sendo recompensado com uma partida imensa como essa, apesar de ter, né, de vir recebendo críticas de todos os lados desde o começo. E a questão da transferência da data da partida é mais uma vez que a gente vê cada clube se agarrado nos seus próprios interesses. Todo mundo assinou o regulamento que diz que a CBF tem
essa prerrogativa de trocar a data das suas competições. E a CBF foi lá e fez isso. E aí quem vai ser mais prejudicado por uma data acha absurdo, e quem vai ser mais favorecido acha que tudo bem, a CBF tem esse direito. Então a gente, né, é aquele muito menos um pensamento coletivo de preservar todo mundo do que ver o que me afeta diretamente, e aí eu vou brigar por isso. Mas era outra decisão do STJD, altamente previsível, que essas datas fossem mantidas, porque de fato é algo que a CBF tem o direito de fazer. Se é justo ou não, aí é uma avaliação difícil de fazer, mas eu entendo muito a preocupação do Corinthians, porque os jogos do Brasileirão para o Corinthians hoje são jogos de sobrevivência. Então, se sentir prejudicado no Campeonato Brasileiro pode ter um custo muito alto para o Corinthians lá na frente. Qual